da academia, das universidades. É sempre importante manter o contato com os estudantes e com quem está se formando e por aí vai. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e também pela oportunidade de estar aqui trocando essas ideias com vocês e com o Edu, que, como vocês sabem, né, jogar na Inglaterra não é fácil. Agora, eu acho que mais difícil ainda é voltar para a Inglaterra como dirigente. Então, com certeza, a gente tem muita coisa para aprender aí com o Edu nesses nossos próximos minutos de conversa. É isso aí. Por acaso, estamos todos, eu, o Edu e o Ulisses, em Londres, bem próximos até, cada um na sua casa, né, mas todos na região norte, perto do Arsenal. Né, e todos temos uma certa ligação com o clube, cada um do seu jeito. O Edu, claro, jogou lá, né? Eu cresci perto do Arsenal, estou aqui na Inglaterra há mais de 30 anos, sempre fui torcedor do Arsenal, eu lembro do Edu jogando lá e depois tive a oportunidade de entrevistar o Edu naquela época, quando eu estava começando na carreira também como jogador. E então, pô, muito legal encontrar vocês por aqui. O Ulisses, a gente faz um podcast junto toda semana, não é tanta novidade, mas grande amigo nosso. E vocês pelo convite, né? Muito legal ter esse reconhecimento também e ter esse contato com a galera no Brasil, outra geração, o pessoal que está estudando, ter o interesse e esse contato com vocês é realmente importante, especialmente para a gente aqui tão longe, né? Então, muito obrigado. Que isso, a gente que agradece aí a presença de vocês. Eu sou fã dos três aí, sou fã do Edu que levou meu Corinthians aí para ganhar vários títulos importantes. E vocês dois também, que eu acompanho aí o podcast, eu gosto bastante, acompanho a Premier League, acho que todo mundo que acompanha a Premier League aqui do Brasil deve ouvir o podcast e gostar bastante, que é um conteúdo de muita qualidade e que sempre divertido também, é bem tranquilo. Bom, acho que vamos começar aqui, acho que o primeiro ponto que a gente queria trazer é mais a questão do futebol, além do entretenimento, né? Então, principalmente agora, com essa volta, durante a pandemia, com a volta, né, do futebol e toda essa discussão se deveria voltar ou não, né? As prioridades até que países às vezes dão para isso, gastam recursos, às vezes com teste, com esse tipo de coisa, para garantir a segurança dos jogadores também, mas e se isso seria uma prioridade ou não, né? Então, acho que uma questão que é legal de ser levantada é se o futebol é realmente só, acho que um entretenimento, né? Como cresce como indústria, querendo ou não, tem muito essa parte de entretenimento, sim, mas além disso, né? Qual que é o impacto do futebol, tanto na economia aí, né? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente sabe os bilhões de reais, e no caso aí na Europa também, o quanto que movimenta essa indústria, e também a relação dos clubes, de todo esse universo do futebol com a sociedade, né, com a comunidade, às vezes, que está inserido, e qual que é o impacto disso dentro da sociedade, né. Então, se vocês puderem dar uma... Acho que é legal também que vocês tenham essa experiência tanto aqui no Brasil quanto na Inglaterra, que acho que é um pouco diferente já, né, a lógica tanto dos clubes quanto dessa relação com torcedores, com a comunidade. Então, o que vocês podem falar sobre isso aí? Quem começa? Vai lá, Ulisses. Não, vou abrir rapidinho aqui. Eu acho que essa questão de relação dos clubes com a sociedade é muito importante. A gente avaliar que aqui na Inglaterra, às vezes a perspectiva é um pouco diferente da do Brasil, né? Então, começa desde a tradição dos jogadores, dos torcedores estarem muito relacionados aos clubes do bairro, né? Que é algo que no Brasil às vezes acabou se perdendo, ainda existe, é claro, mas acabou se perdendo. E também as atividades que os clubes exercem com as suas comunidades, né? Até com os investidores internacionais, que a era da Premier League impulsionou muito, a gente vê cada vez mais os clubes com essa preocupação de também justificar essa
a entrada desse dinheiro aqui numa relação com a sociedade. O Manchester City é um exemplo muito forte, né? É diferente da situação do Arsenal, que com certeza o Edu vai falar melhor, mas porque o Arsenal é um clube muito tradicional aqui da Inglaterra, do norte de Londres, e o Manchester City, com essa impulsão, né, do dinheiro, dos petrodólares e tal, precisava também justificar essa iniciativa. Então, eles têm uma relação com uma comunidade importante, de abrir o campus deles, né, de treinamento para a comunidade ali local e tudo mais, em Manchester, né? Isso mostra uma relação importante que o clube tem com a sociedade também, embora seja uma empresa que é internacional, né? E aí, quando o futebol passa por esse momento de parar, de não saber se mais tem o torcedor, por quanto tempo vai ficar sem torcida, o campus não pode abrir mais para a comunidade, isso acaba afetando bastante a relação do futebol com um pedaço dele, né? Falando geograficamente mesmo. Então, acho que esse impacto não pode ser diminuído, e aqui, por mais que o futebol tenha voltado, as coisas ainda estão, né? Todo mundo entendendo a nova realidade, como vai funcionar e por aí vai, mas essa relação, no momento, ela tá meio esquisita, mas é claro que a gente sabe que vai ser retomada em determinado momento. Eu concordo com o Ulisses, isso é um fator muito importante, eu acho que até uma das coisas, um dos charmes do futebol inglês, né, essa relação dos clubes com o bairro, com a comunidade, e a importância que isso tem para cada região. Então, eu acho que para os clubes maiores como o Arsenal, a gente pode até passar a bola para o Edu nesse aspecto, eu acho até que é um grande desafio você conseguir manter essa conexão com a comunidade, essa identificação com o torcedor local, né? E, ao mesmo tempo, você tem o desafio de ser um clube global agora, né? Você está competindo num mercado internacional. Você tem que fazer coisas para apelar, para conquistar torcedores do outro lado do mundo, mas você não pode perder essa característica que você tem, que é o que transforma o clube no que é, né? E aqui na Inglaterra, eles vivem esse momento de tentar achar esse equilíbrio. O Arsenal é um clube, por exemplo, que tem uma identificação muito forte com o bairro. Você caminha pela região, você vê tudo direcionado ao clube, né? Joga lá desde sempre, quer dizer, começou no sul de Londres, mas joga lá há mais de 100 anos. E muita gente depende daquilo ali em volta, né? Não só do clube, mas pequenos negócios. Então, o Edu, de repente, pode falar um pouco desse desafio para o clube, né? É uma coisa gigantesca, mas, ao mesmo tempo, a importância de você ter essa conexão ali com a região, com o bairro, né? Nós temos aqui hoje um departamento linkado e dedicado a isso daí, né? É um departamento que se dedica a como conectar o entorno de norte de Londres e todo o mundo, né? Que a gente tem a possibilidade. A maioria dos atletas, uma vez por mês, vão às comunidades, né? Um jogar futebol, outros fazer uma palestra, outro bater um papo, outro fazer uma visita. E isso é uma praxe importante aqui, muito bem praticada, né? E nessa época agora de pandemia, acho que o Arsenal foi um grande exemplo, porque esse departamento nos trouxe uma realidade e conseguiu engajar todos nós que estamos diretamente ligados e trabalhando com o Arsenal, com a nossa sociedade aqui ao redor de Londres, né? Foi um exemplo, tivemos caminhões aí dedicados às pessoas que a gente podia ajudar, os atletas também tomando iniciativa de querendo ajudar de alguma forma, ou com alimento, ou com recurso, ou com a própria imagem, ou com entrevista. Então, isso foi muito importante do ponto de vista de ajuda à sociedade, né? Mas o que eu gosto muito é que eu passei a me dar conta depois que eu parei de jogar, infelizmente, né? Porque eu considero o futebol um pilar da sociedade. Quando as pessoas falam de economia, quando as pessoas falam de educação, quando as pessoas falam dos pilares básicos, eu sempre eu incluo o futebol perante a sociedade, porque eu vejo a importância que o futebol afeta diretamente o dia a dia das pessoas, né? Então, termos de comportamento de um treinador, termos de um comportamento de um bom atleta, termos de um comportamento de um bom dirigente, passa a estar vinculado diretamente às pessoas que acompanham isso, né? Então, eu adoro falar desse assunto, eu gosto de falar com os atletas no dia a dia, da importância da imagem que eles passam no seu comportamento do dia a dia, né? Porque a exposição que eles têm perante uma criança,
perante um torcedor fanático, ele passa a ser uma figura a ser seguida. Então, muitas vezes, um bom comportamento, obviamente, que o cara olha e fala, cara, é esse caminho que eu vou. E um mau comportamento também, né? Se a gente levar um pouco para o meu lado, porque é o lado mais técnico, mais futebolístico da coisa, é perigoso quando um atleta tem uns comportamentos ruins no dia a dia, no jogo, cotovelada, cusparada, comportamentos ruins, isso transmite diretamente às crianças ou os atletas que seguem esse tipo de atleta que tem como ídolo, né? Então, por isso que eu gosto desse assunto da ligação direta, impactante, que o futebol consegue, o poder que o futebol tem de engajar junto à sociedade, né? Quando a gente coloca um jogo de futebol, quantas pessoas estão nos acompanhando diretamente e indiretamente? No estádio nós estamos falando de 60, 70 mil pessoas por jogo, fora ao redor do mundo, quantas pessoas estão acompanhando. Então, quanto isso realmente impacta, né, no nosso dia, a importância de tudo isso. Esse assunto é uma coisa que me motiva, porque eu gostaria de saber disso quando eu era atleta. Apesar que eu fui um atleta que sempre tive um bom comportamento, eu nunca fui um cara, graças a Deus, com uma boa base familiar, né, que me ajudou muito a isso, mas hoje eu tenho muito claro e tento passar muito para os atletas, eu tento me comportar perante hoje o meu cargo que eu ocupo aqui, a ter um exemplo legal que as pessoas possam estar seguindo para que isso possa estar linkando as outras pessoas também, né? E até dentro disso, Edu, numa questão que a gente tem discutido muito nos últimos dias, é sobre como vai ficar essa relação que você falou do futebol com a comunidade no mundo agora pós-pandemia. Aqui a Inglaterra hoje foi um dia importante, porque o primeiro-ministro anunciou um mais relaxamento na quarentena, que na prática acabou com o isolamento, né, das pessoas. Um ou outro segmento agora que ainda tem restrição, mas como academia e tal, mas a maior parte está voltando à atividade. E uma questão que tem intrigado muito a gente é como vai ficar a questão dessa relação do futebol com a comunidade, porque é muito difícil achar esse equilíbrio que o João falou, entre ser uma marca global, né, como por exemplo o Arsenal, mas com laços muito fortes com uma comunidade, né? E até para dar um pouco de contexto para quem não conhece aqui um dia de jogo na Inglaterra, não é só no estádio, né? São os pubs, são clubes, as pessoas se reúnem para ver o jogo de uma forma assim bastante intensa ao redor da cidade, ao redor do país mesmo, né? Porque é caro você ter o pacote para ver na tua casa e tal. Então existe essa experiência também que extrapola os estádios. Essa provavelmente vai estar mantida com os pubs voltando agora. Mas a ausência dos torcedores, que parece que é algo que é mais longínquo, né? Que vai durar mais duradouro, melhor dizendo, que pode acabar afetando um pouco essa experiência e acelerar esse processo do futebol ser um evento muito para televisão, né? Eu não sei como é que você está sentindo isso dentro do Arsenal, Edu, essa questão da ausência física dos torcedores nessa retomada, e embora o clube tenha uma participação muito forte da comunidade, como a gente falou, dos torcedores que são até acionistas, né, participam das reuniões aí, dos acionistas do Arsenal e por aí vai, mas essa presença, essa ausência física deles, você acha que pode acabar até acelerando esse processo de deixar o futebol cada vez mais um espetáculo televisivo, até por questões financeiras, né? Uma vez que a maior parte do financiamento vem dos direitos de transmissão, até mesmo aqui na Inglaterra? Na minha opinião, o impacto agora foi inverso, Ulisses, porque agora as pessoas cada vez mais se deram conta do quanto é importante ter estádio cheio. Depois de você ver um clássico, por exemplo, como nós vimos agora, que eu participei, e eu tinha uma experiência, não foi das melhores, mas tive uma experiência que ficou marcada na minha vida, City Arsenal, no estádio do City, que em teoria é aquele estádio cheio, os arredores, para você chegar de ônibus, ou seja, um silêncio total, e eu sentado num estádio daqueles 70, 60 mil pessoas, e eu, os dirigentes do City, o quanto isso é inverso. Então, as pessoas, eu creio que cada vez mais vão sentir falta disso, cada vez mais vão investir mais e estar no dia a dia, porque realmente é um desafio grande para os atletas, para vocês que acompanham o futebol, para vocês que estão diretamente ligados ao futebol, se tornou algo, como você falou, chama um teatro, né? Mas os atletas precisam do torcedor, vocês da TV, precisam do torcedor, aquela emoção, né? Então, eu acho que impactou.
Só que quando abrir, eu acho que aí vai ser um boom de tão desespero, entre aspas, das pessoas quererem estar próximo, de querer acompanhar, que eu acho que a gente vai subir até questão de ingresso, vai ter mais público, vai ter mais gente ao redor, enfim, porque a necessidade é grande. E olha que no Arsenal já é difícil, né? Porque tem fila de espera aí de anos para conseguir um ingresso do Arsenal. Né? É verdade. Eu acho que vale a pena, já que a gente está falando com a galera no Brasil, principalmente, né? Vale a pena só dar um pouco de contexto da situação aqui na Inglaterra, que permite essa volta da Premier League, né? De uma maneira segura, porque às vezes as pessoas no Brasil também vivem um momento de eles debaterem se deve voltar o campeonato carioca, o campeonato tal e tal. E aqui só está voltando porque a gente está numa situação bem na frente em questão ao vírus, né? Caiu muito o número de contaminados, o número de mortes. A Premier League conseguiu, assim, trabalhou durante muito tempo criando todo um protocolo para criar realmente uma bolha ali muito segura, né? Tanta coisa, tudo desinfetado, 2 testes por semana em todo mundo. Uma coisa não só para os jogadores, né, se sentirem seguros, mas para todo mundo que está envolvido. O jornalista que vai no estádio sabe que está indo para um lugar seguro, e esse não é o caso no Brasil, né? Então a gente está falando aqui livremente que é legal, o futebol está voltando, mas só por causa disso. Eu até acho que a Premier League se precipitou um pouco, na minha opinião, na maneira que tratou o assunto no início. Claro que todos os negócios têm que se preparar para voltar, né? Desde o início, já pensar nisso, mas eu acho que virou uma coisa muito pública aqui na Inglaterra, a Premier League vazando ideias dos planos, e pegou mal no início, né? Quando estava ainda no pico da pandemia, falando sobre a volta do futebol, mas aí aos poucos eles deram uma acalmada, atrasaram um pouco, falaram que ia só com o conselho do governo, quando tivesse tudo seguro, enfim, aos poucos as coisas voltaram aqui, e tudo está voltando, né? De uma maneira muito coordenada, e realmente a sensação é que é o momento certo e de uma maneira segura. Só para fazer esse ponto que eu acho que o Brasil não está nesse momento agora. Eu não sou a favor da volta em todo lugar. Essa é uma questão boa mesmo, porque até hoje, quando o primeiro-ministro foi fazer o anúncio da flexibilização estendida, né, ele bateu muito na tecla da queda de mortes, da média semanal, né, de mortes aqui por Covid-19, e é realmente algo impressionante. Em abril estava chegando perto de 1.000, em maio mais ou menos 400 e pouco, agora 100 e pouco. E ainda é um número grande, né? Ainda tá, aqui o coronavírus também não está controlado ainda na Inglaterra. Mas é muito diferente você ver o trabalho que a Premier League faz de coordenação, em que ninguém tomou atitude sozinho, né? Nenhum clube foi lá e falou, vamos começar agora a fazer isso e aquilo, né? As ações foram muito coordenadas, e eu acho que essa é uma diferença importante do que está acontecendo no Brasil, porque não há coordenação nem dentro do Campeonato Carioca, quanto mais no Campeonato Brasileiro, né? E o Campeonato Paulista, até que os clubes e os dirigentes ali estão tendo uma postura um pouco mais precavida e tal. Mas essa diferença é muito importante. Eu acho que a Premier League funciona muito bem nesse sentido de tomar as decisões sempre que são coordenadas entre todos os clubes, né? E essa é uma diferença crucial nesse momento. E João, você usou muito bem a palavra bolha, e realmente, e aqui existe sobre a minha responsabilidade, nós também temos uma bolha que a gente precisa eleger o número de pessoas, obviamente número de atletas, número de staff para colocar dentro da bolha, e essa bolha é o único que pode mover ao centro de treinamento, que também lá dentro foi feito tivemos todos os cuidados necessários para que os atletas tivessem a segurança suficiente. Somos testados 2 vezes por semana, né? Também somos aqui indicados a não sair, somos indicados a ter nossas preservações, o treinamento, os protocolos, eles são super rígidos quanto ao nosso dia a dia, e todos os atletas seguindo. E eu lembro, só fazendo agora um adendo a esse assunto, eu lembro que o médico nosso, no início, que ele participou de um comitê junto com a Premier League de médicos para saber como que eles poderiam proceder, etc., então, a gente recebia as notícias em primeira mão. E a primeira coisa que eles falaram aqui para nós, foi passado, é a questão do educacional. As pessoas vão ter uma regra,
Se elas cumprirem bem a regra, vai sair tudo perfeito. Então, a questão educacional. Se você sair um pouco da regra que é passado por nós vamos ter muitos problemas e talvez a Liga possa voltar para trás. Isso foi muito bem divulgado, né? E vale lembrar que você falou, né, João? Nós estamos bem na frente do Brasil, né? Quanto à questão de pandemia, quanto a questões de informações, quanto a questões menos políticas, digamos assim, um pouco melhores coordenadas, né? E torcendo para que o Brasil chegue a esse ponto também. Então, por isso que nós estamos num processo um pouco diferente e a Premier, como eu considero um campeonato, das melhores organizações, né, digamos assim, que é um modelo hoje, mundialmente falando, eu acho que mais uma vez mostrou e está mostrando muito bem aí o porquê a Premier League é a Premier League, né? Agora, dentro dessa situação do pós-pandemia, da reabertura agora, né? O quanto teve de pressão também financeira aqui na Inglaterra? Porque isso não ficou tão claro pra gente, né? Se falou muito que os clubes, a liga em si, né? Porque os clubes normalmente não falam de maneira individual, mas que os clubes teriam que devolver dinheiro para as transmissoras do campeonato aqui da Premier League, e isso teria um impacto forte. É óbvio, né, que a arrecadação, imagino, também tenha tido um impacto muito forte, porque todos os segmentos aqui na Inglaterra tiveram, mas eu queria até tentar entender um pouco como está funcionando aqui em relação ao Brasil, porque no Brasil a gente sabe que os clubes estão batendo, né, panela, assim, eles estão com uma situação muito difícil, Corinthians, São Paulo, talvez a exceção Palmeiras e Flamengo, mas o resto está sofrendo muito financeiramente. Aqui chegou a ter um impacto tão forte assim dentro do que você pode falar para a gente aí dos... Não, obviamente todos os setores foram impactados, né? A gente somos um clube bastante sólido, como vocês sabem, né? Mas obviamente tem um impacto, né? E eu participo de um comitê executivo com o clube, né? Onde nós temos aqui praticamente 2 CEOs, né? Digamos assim, um CEO de uma área um pouco mais administrativa e um CEO da área esportiva, né? Que é o Vinay e o Raul. Então, eles dois estão em direto contato com os patrocinadores, com Premier League, etc. E dentro do comitê executivo é discutido alguns planos e eles dão um updating para nós aqui sobre todas as situações. Eu posso dizer que não foi nada desesperador, do ponto de vista, pelo menos, do clube, porque as mensagens que eu recebia dos dois era algo impactante, mas nada também que a gente tinha que sair correndo para todo lado, não era esse. Eu acho que o clube mostrou nesse período um momento muito eficaz do ponto de vista de organização, de cuidados, de mensagem também para todo, porque nós temos quase 600 funcionários dentro do clube. Então, eu não posso cravar 100%, porque quem coordena essa área são os dois, mas eu não sofri da parte deles nenhuma mensagem que me preocupasse em extremo. Eu acho que eles sempre mostraram uma tranquilidade por ser um clube sólido, né? E aqui estamos voltando, mas realmente com os impactos que são evidentes por todos os clubes aí que passaram, né? Mas só rapidinho, eu vou passar para vocês aí também em São Paulo, só essa questão que o Ulisses está falando voltou, se a questão é econômica. Eu acho que ficou bem claro também que a questão é econômica, né? Isso é a realidade de qualquer negócio, né? Você tem a integridade da competição, claro que eles querem tentar manter, em vez de encerrar, porque talvez no mundo, se não tivesse nenhum impacto econômico, talvez a coisa certa teria sido, pessoal, vamos parar aqui a temporada, o Liverpool é campeão e a gente começa a próxima daqui a 3 meses, quando a gente já vai saber que está tudo controlado, né? Não tem... Mas o impacto econômico pesa até para clubes de Premier League, né? Porque são clubes ricos, mas que têm dinheiro entrando sempre quando está rolando o futebol. Mas assim, o impacto em clubes pequenos vai ser muito maior. O Arsenal consegue absorver esse tipo de coisa, né? Um dos clubes menores aqui na Inglaterra, que dependem muito mais até do público e tal, de outras divisões, estão realmente numa situação bem precária. Mas a gente viu a Premier League voltando porque valia a pena financeiramente e, claro, para poder completar a competição, que é o ideal, né? Mas a gente viu outras divisões na Inglaterra, ou, por exemplo, a Escócia, avaliando o quanto que a gente vai ter que gastar para poder fazer uma parada segura que nem a Premier League, e o quanto que a gente vai ganhar com a volta, em termos financeiros.
os caras fazem esse tipo de conta e vê que não bate, não vale a pena, a gente não vai ganhar, não vai poder ter torcida, né? A gente não ganha tanto com transmissão. Então, a gente decidiu que não vai. Então, voltou a primeira e segunda divisão, mas depois você vai descendo, você vai para outras ligas menores, não tomaram a mesma decisão, né? Então, acho que não, sem dúvida tem essa questão financeira, né? É legal que vocês já passaram até para os nossos outros tópicos, então tá bem bacana fluindo aí a conversa, né? Nem quis interromper muito. Mas tá chegando bastante pergunta aqui também, então tô dando uma olhada. Acho que uma comentaram agora, levantou o quanto que, fazer o link com o começo da conversa também, o quanto que na Inglaterra essa cultura é muito diferente e a conexão que os clubes têm com a comunidade é muito mais forte e até muitas vezes clubes pequenos têm até essa dependência de uma renda vinda da bilheteria, enquanto aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muitos estádios vazios, né, toda essa questão que é muito diferente, né? Então, acho que só queria saber de vocês, assim, o que o Brasil pode fazer de diferente para talvez chegar um pouco mais perto, ou nessa relação com o torcedor, talvez, e também nessa questão financeira, né? Então, acho que tem esse abismo aí entre os clubes brasileiros, tanto na questão de organização, muitas vezes, mas também nessa questão financeira. E o que pode ser feito, o que o Brasil pode aprender com a Premier League? Primeiro nessa questão de organização e talvez essa questão mais financeira, e também nessa questão da volta do futebol, né? Então, que nesses comentários, acho que tem muito essa questão de avaliar o que vale mais a pena e como fazer de uma maneira segura. E claramente, né, acho que todo mundo concorda que talvez não seja o mesmo momento para voltar agora, mas como fazer e como avaliar isso e qual acho que é a perspectiva que vocês têm aí tudo bem que vem um pouco mais de fora, mas essa perspectiva para a volta do futebol brasileiro aí. Eu, assim, o que eu sinto é que existem muitas lições que o Brasil pode aprender com a Inglaterra, né? Mas que evidentemente o Brasil não pode importar tudo porque tem as suas nuances regionais que são bastante relevantes, né? Quero ouvir o Edu falar sobre o que ele acha que pode ser feito para fazer essa relação ficar mais aprimorada, porque ele tem experiência dentro de clubes dos dois lados. Mas como observador, torcedor e jornalista daqui, o que eu sinto, assim, que o primeiro é a organização, né? E é previsibilidade, você saber o que vai acontecer, e que isso ainda deixa a desejar muito no Brasil, né? Aqui, você, quando começa a temporada, você sabe praticamente tudo que vai acontecer até o final do ano. É claro que eles vão remarcando ali algumas partidas, e conforme os desempenhos dos clubes nos outros torneios, mas o calendário em si é muito previsível já, né? E isso conta muito. Você tem que saber o que vai acontecer, né? E no Brasil ainda esse nível, por mais que tenha melhorado, acho que esse é um problema que tem no Brasil. A experiência tem que ser boa para o torcedor que vai. Isso é outra coisa batida que a gente já falou tantas vezes, que no Brasil melhorou muito os trancos e barrancos, é um custo que talvez não compensasse, que foi o custo da Copa do Mundo, mas os estádios se atualizaram, né? Eu vejo o estádio do Corinthians, do Palmeiras, que tem capacidade alta e estão sempre ali com uma ocupação também elevada. Isso tudo pesa, essas coisas são importantes, que o Brasil estava num caminho até interessante de se profissionalizar mais, de melhorar mais a experiência. Então, esse é um ponto que eu acho que é muito crucial, que todo mundo já vem batendo há bastante tempo, não é nada novo que eu estou falando aqui, todo mundo sabe, vocês já sabem disso, mas quando você vê na prática, você fala, pô, é óbvio, né? Para eu comprar um ingresso aqui na Inglaterra, para eu pegar um ingresso para ir num jogo, é muito fácil. Você vai na internet ali, resolve o problema rapidinho, e um dia que você for chegar lá no estádio, é tranquilo para você entrar e para você sair, entendeu? Então essas coisas é que tem que aprimorar cada vez mais, porque é o básico. Então, quando a gente começar a resolver esses problemas básicos, vai ter mais gente, vai ter uma relação mais próxima entre torcida e clube, eu acredito, né? Eu sei que é chover no molhado, mas é uma lição de casa que a gente precisa fazer continuamente no Brasil. E só para completar também, depois acho que o Edu pode falar, uma pergunta que chegou aqui, acho que qual que é a diferença entre a gestão, né, que você teve experiência, tanto aqui num clube brasileiro, quanto num clube europeu e até na seleção. Então, complementando aí, acho que esse assunto.
Vai lá, João, acho que você tinha alguma coisa para falar em cima do que o Ulisses comentou, antes da minha... Não, pode falar, depois eu volto. Não, eu queria só fazer, acho que essa é uma pergunta legal, assim, a anterior à gestão, que o Ulisses fez um comentário, porque assim, quando a gente começa a falar de organização, de cuidados, de comparação, eu acho que a gente tem um 360 muito grande aí ainda para que a gente possa. Eu acho que nós estamos indo num caminho, nós estamos melhorando. Eu acho que a Liga Brasileira está cada vez mais atraente, as coisas estão acontecendo mais legais, você vê os estádios cada vez mais cheios. Eu acho que nós estamos num caminho, nós estamos progredindo. Eu vejo uma certa progressão, sim. Você vê o estádio do Palmeiras sempre cheio, você vê o estádio do Corinthians sempre cheio, vê o Maracanã com bom público. Você começa a ver algumas coisas que estão fazendo o Campeonato Brasileiro cada vez mais interessante. Eu tive dentro da CBF há muito tempo e eu vi quanto eles estavam trabalhando para realmente melhorar. Só que eu estava falando, é um 360, porque a gente tem cada vez mais os cuidados de fair play financeiro, porque isso é super importante hoje dentro do futebol, né? A questão de segurança, que é uma coisa básica que a gente dá, que a gente tem que propor ao nosso torcedor segurança, para que ele vá, que ele curta, que ele veja o espetáculo realmente, os acessos, o que o clube entrega, né? O que os atletas entregam. Então, quer dizer, acho que a gente podia dedicar muito tempo aqui para a gente possa falar disso, mas tem algumas coisas básicas que eu vejo, sinceramente, que o Brasil tá evoluindo. Uma coisa que nós já estamos aqui superados, já estamos já consolidados, digamos assim. Aqui no Brasil as coisas estão melhorando. E eu vejo um ponto positivo quanto a isso, sabe? Você vê muitos atletas como Rafinha, como Felipe Luiz, você vê... atletas importantes aqui no mercado europeu voltando para o Brasil e tendo sucesso, Daniel Alves falando também, bem, o Dani, ou seja, né? tem vários. Que isso que cada vez mais sirva aí para que a gente vai consolidando o nosso campeonato e a gente vai evoluindo, né? Para um dia chegar ao nível de organização que a gente sempre espera. Uma coisa que me preocupa um pouco com o Brasil, vendo essa evolução, claro que tem os lados negativos, ainda é uma bagunça comparado com aqui em certos aspectos, os cartolas, às vezes que você não pode confiar totalmente, enfim. Mas eu tenho medo de querer copiar muito a Premier League, que apesar da Premier League ser a melhor liga do mundo, é espetacular, é a mais rica, existem diferenças culturais muito importantes, né? Por exemplo, um problema aqui na Premier League, virou esse grande sucesso mundial, mas você vai no estádio, maior parte dos estádios, o Edu pode falar a verdade, eu sou torcedor do Arsenal, mas o clima lá não é aquele clima de torcida de futebol que a gente está acostumado na América Latina. Decepciona você gastar 50 libras e vai lá que nem um teatro. E o Brasil está indo por esse caminho de transformar em arenas, e você tem que achar um equilíbrio de você fazer uma coisa que é confortável, que é seguro, você poder levar a sua família e você ter essa opção de sentar ali bonitinho, mas sem você eliminar o povão. Porque o futebol, porra, em qualquer lugar do mundo, na Inglaterra, né, o futebol é uma coisa do povo, devia ser um patrimônio cultural que é muito importante para a sociedade, né? Então você... E a galera, o povão, a molecada, os jovens, são que criam esse clima, né? As torcidas organizadas, você tem que incorporar tudo isso dentro do lugar. Isso é o legal do futebol, isso é o legal do estádio, essa mistura de gente, esse clima, né, diferente, você tá lá junto com essa galera toda, e esse pessoal... Então, aqui na Inglaterra, eles estão agora começando a voltar atrás, ver como que eles podem resolver isso, de criar setores onde você pode ficar em pé, ofertas para molecada, para criança poder ir mais barato, porque as torcidas estão ficando cada vez mais velhas, você está perdendo o clima nos estádios, tudo bem, está sempre cheio, mas eu acho que o Brasil tem que tomar cuidado com isso, e no Brasil não está sempre tudo cheio, você tem que ter esse cuidado, né, de você incorporar todo mundo enquanto está crescendo. Não adianta só pensar no lado financeiro ali, porque você vai acabar afastando uma galera. Aqui na Inglaterra, tem muita gente que vai só pro pub assistir o jogo, porque é muito caro, ou é muito chato, entendeu? Às vezes é mais legal sair num pub onde está a galera mais maluca. Várias vezes eu vou ver o jogo do Arsenal, eu vou para um pub aqui perto, todo mundo bebendo, não sei o quê, canta muito mais do que no estádio. Então, mas você sabe, João, se a gente levar... concordo com você em alguns pontos, mas tem um ponto que aí é o que eu também passo muito para os atletas, né?
é assim, o reflexo da torcida é o que você faz em campo. Se você conecta realmente a forma de jogar... Pô, quantos jogos você vê que tem vezes que o estádio está quente. As pessoas estão vendo, estão assistindo. E você vê dentro de campo, os atletas também estão. Os atletas estão engajados, estão... E quando o jogo está um pouco mono, é um pouco reflexo um pouco da torcida, né? É óbvio que temos a nossa cultura que quando... Pô, eu sou corintiano, vocês sabem bem, trabalhei, joguei no Corinthians, e a torcida do Corinthians canta mais quando está mal, né? Quando está precisando, que empurra, que ajuda, etc. e tal. Quando toma gol, é o primeiro a cantar, enfim. São essas conexões. Mas eu concordo plenamente que é uma questão cultural, né? Uma questão que está sendo trabalhada cada vez mais. Eu tive aqui logo no começo um assunto bacana, e foi no clube comentaram comigo, pô, a gente tinha que ter uma música, sabe? Uma música para engajar todo mundo. Será que a gente pode criar, falar com alguém, com algum cantor famoso na Inglaterra para inventar uma música, assim como tem o Liverpool, né? Que é linda a entrada do Liverpool, tem outros times por aí também pela Inglaterra. Então você vê a preocupação realmente do que você estava falando, João. E tem uma coisa também que a gente precisa levar em consideração, que, como o João disse, não é tudo que funciona aqui que vai funcionar no Brasil. É um ambiente absolutamente controlado, né? O Edu citou a questão, e o João também, da bolha, né, que existe, agora por causa da pandemia, mas até dá para a gente pensar numa metáfora em tempos normais, em que a relação do clube, dos jogadores, dos dirigentes, da comissão técnica, com a sociedade em geral, é também diferente da relação com a que existe no Brasil. Então, não dá para buscar todos os protocolos aqui da Inglaterra e implementar no Brasil, porque não vai dar certo. Aqui é muito normal, o jogador não é incomodado na rua. Isso é um fato. Não é como no Brasil, que o pessoal está sempre em cima e tal. Muitos jogadores gostam, outros não gostam, mas, por exemplo, o Arsenal jogou agora com o City, perdeu. E os caras não vão tomar pedrada no carro, porque aconteceu isso. Existe uma insatisfação, evidentemente, mas não existe o respeito também. Isso é um ponto bem positivo daqui. Agora, também existem outros pontos que, ao meu ver, são negativos e que eu não gostaria que fossem implementados no Brasil. Como, por exemplo, o próprio Edu, diretor aqui, quando ele era diretor, vamos supor que fosse o mesmo cenário no Corinthians agora. Você encontra com ele lá e tal, e conversa no CT, tá sempre, a imprensa tá ali todo dia, vendo o treino, conversa ali um pouquinho antes da coletiva e tal. Aqui na Inglaterra isso não existe. Aqui na Inglaterra não existe. Eu não vou chegar lá em St. Albans e, opa, e aí, Edu, tudo bem? Conversar e tal. Eu não vou nem passar da porta. Né? A imprensa não vê treino todo dia, só vê quando tem competição europeia. Às vezes, né? Eu acho que na Premier League mesmo, acho que não abre nunca para a imprensa, né? Para ver treino, né? Para filmar treino e tudo mais. Então, só vê se tiver uma competição europeia por regra da UEFA e por aí vai. Então, a coletiva que tem religiosamente sexta-feira e tal, ou antes da rodada do final de semana, mas é só o treinador, né? Então, é tudo muito controlado aqui. E eu acho que nesse aspecto o Brasil é melhor. Nesse aspecto, o Brasil você tem mais você consegue entender um pouco melhor do que está acontecendo ali. Né, entendeu? Porque os jornalistas têm mais acesso, os jogadores falam mais, os dirigentes falam mais, e ainda que tem os bastidores e os jogos de cena, né, isso a gente sabe que tem em todos os lugares, mas pelo menos você fica com a percepção de que você sabe um pouquinho mais do que está acontecendo. Aqui é bem hermético mesmo o ambiente, né? Pô, acho que é bem bacana aí, acho que passou por uns pontos bem legais. Eu só queria dar uma voltada um pouco, acho que o Edu tinha comentado, né, de tentar trazer esse espírito, né, de qual que é a posição dos jogadores, e era um dos tópicos que a gente queria abordar também. Então, como os jogadores podem aproveitar a posição deles, acho que a gente tem um exemplo recente muito bacana, tanto na campanha Black Lives Matter, né, nas camisas da Premier League, quanto a própria carta do Rashford, né, então, e também acho que bastante das perguntas que estão entrando também estão envolvendo um pouco, envolvendo também o tema do racismo, que é bastante presente, infelizmente, em alguns jogos, em algumas oportunidades, né, a gente já viu, já tem desde tempo, lembro, na minha experiência maior que eu lembro era do Daniel Alves, né, Somos Todos Macacos, quando ele comeu a banana lá, e são formas de passar alguma mensagem dentro do campo, além também de toda essa questão de lutar e batalhar. Queria ouvir um pouquinho de vocês.
Eu citei logo no começo da entrevista a importância e a força que os atletas têm, né? Você citou alguns exemplos que é típico de bons exemplos, né? E da força que os atletas pode ter estar cada vez mais engajado aí a sociedade a passar bons exemplos e querer ajudar, porque o poderio deles é inimaginável. Foi o que eu falei. Eu não tive quando era atleta e creio que muitos deles ainda não têm essa noção. Inclusive, até se a gente for para as redes sociais, se a gente colocar Instagram dos atletas, Facebook, que tem mais de 40, 50 milhões de pessoas seguindo um cara com um clique, eu acho que a força aí de um cara poder enviar uma boa mensagem é importante. Hoje nós tivemos aqui na Premier, você vê que a Premier inteira parou para falar sobre o racismo, que os jogadores se ajoelham por 5 segundos ali. Foi um assunto discutido pelos atletas, né? Iniciado pelos atletas, pelos capitães, tiveram uma reunião, propuseram a Premier League prontamente se engajou também com esse fato. Depois você vê todos os estádios também sempre tem uma mensagem contra o racismo. Então, quer dizer, você vê como que é um pilar importante da sociedade, né? O futebol, como o futebol tem a força que tem aí e está passando uma mensagem bonita em todos os sentidos, né? Não sei se vocês viram há pouco tempo atrás, ou ontem foi, um jogador do Burnley também deu uma boa mensagem perante os torcedores que foram na porta do estádio para conversar com os atletas acharam super estranho esse fato, e na entrevista eles falaram que não tem que ir, que não podem ir, que a gente tem um problema de saúde pública, que nós estamos seguros, eles não estão, ou seja, é isso, cara. Eu acho que a gente tem que estar cada vez mais incentivando boas mensagens, bons atos, para que a gente torne uma sociedade aí que nos segue, né, que está envolvida diretamente com a gente, para a gente dar um passo aí cada vez melhor aí perante todas as nossas ações. Eu acho que o que o Edu falou é importante, o alcance que os jogadores têm, né? Especialmente num lugar como o Brasil, por exemplo, o alcance de um jogador de futebol, às vezes é muito maior do que um jornalista, um professor, né? Para chegar a crianças que às vezes vão receber uma mensagem de uma maneira muito legal e positiva, né? Que pode afetar a vida dessas crianças. Acho que a gente tem que tomar cuidado de não deixar essas coisas serem politizadas, né? Porque eu acho que no Brasil acaba sendo, todo mundo fica com medo de falar alguma coisa, porque tudo é politizado agora no Brasil e existem divisões muito grandes. Mas o que a gente vê acontecendo aqui na Inglaterra é que certas coisas, como o racismo, como o caso do Rashford, que é a questão de fome de crianças, isso aí não é questão política, né? Isso aí é uma questão humanitária, isso aí transcende a política. Então, muito menos partidária, né? Exatamente. O Rashford fez toda essa campanha criticando o atual governo conservador, mas fazendo questão de dizer que não é uma coisa política. Ele criticava todo mundo e ele puxou muito para um lado pessoal. Ele fez uma campanha linda, levando para o lado pessoal pela experiência dele e mostrou o poder realmente que o jogador tem, né, de mudar coisas. E não é só de agora. A Inglaterra tem uma geração de jogadores muito engajados e isso cada vez mais é aceito aqui na Inglaterra e eles estão crescendo dentro desse novo papel, né, desse contexto. Então a gente vê, tem o Sterling lutando contra o racismo, o Trent Alexander-Arnold, aí o Rashford agora entrando nessa causa, mas já tivemos várias campanhas os jogadores fazem muita coisa, no Brasil também, em termos de ajudar, caridade, de doação. Às vezes as pessoas criticam o jogador porque ganham muita grana, mas comparando com outros setores da sociedade que ganham também salários milionários, os jogadores, se você pensar, fazem muita coisa, né, cara? Então, se você conseguir juntar essa energia e organizar como a Premier League faz, às vezes, né? Os jogadores aqui se interessaram nessa causa aqui. A gente concorda que a gente pode... Você vê a força desse protesto. A Premier League já tem alguns anos, também faz sempre uma campanha contra a homofobia, que é uma coisa, né? Também eles falam, isso aqui... mensagem política é proibido, mas isso aí não é considerado político, isso aí é uma coisa, né, é humanitário. Então eu acho realmente muito legal o que está acontecendo aqui na Europa nesse aspecto.
Essa questão do combate à homofobia aqui é muito, muito interessante mesmo. Você vai nos estádios do próprio do Arsenal, mas não é só o Arsenal, vários clubes, você chega lá, tem a torcida gay deles, tem a faixa lá que tá permanentemente pendurada na arquibancada, né? Vai no Arsenal é o Gay Gunners, mas outros times também têm as suas torcidas gays, e como o João falou, não é uma questão partidária, muito menos política, uma questão humanitária. E o que eu achei muito importante do que aconteceu aqui nos últimos dias, né, dentro do contexto do Vidas Negras Importam, é o fato de que, sim, esse debate sempre foi feito na Inglaterra e na Europa como um todo, a presença do racismo no esporte, na sociedade, porque o futebol, evidentemente, é só um reflexo da nossa sociedade, mas como os jogadores agora se mobilizaram de uma forma até institucional, com o apoio da Liga, dos clubes, e estão conseguindo reverberar muito mais a mensagem, porque sempre teve, a gente teve o Lukaku falando, o Sterling falando, casos pontuais, agora virou uma questão institucional, e que talvez tenha alcançado nesse momento, no mesmo patamar que o combate à homofobia, e talvez mais, né, extrapolado, porque virou uma questão global. E o Reino Unido, a Inglaterra especificamente, também está no divã numa questão de esse país é racista ou não é? O que a gente entende por racismo aqui? Somos racistas ou não somos? Né? Muita gente aqui, você não vai ouvir, é raro, existem casos isolados, é claro, mas é raro você ver ofensa racial na rua aqui, até mesmo dentro do estádio, entendeu? Ou em qualquer outro segmento. Não, a ofensa racial aqui não é algo comum, mas o racismo institucionalizado existe também. Então, essa oportunidade está sendo utilizada para levantar esses aspectos. Eu trabalho na The Players Tribune também, porque, para quem não conhece, é uma plataforma em que os atletas publicam ali suas cartas, os seus vídeos, documentários em primeira pessoa, sempre as narrativas em primeira pessoa, falando das experiências deles, né? A gente fez um conteúdo com o Sterling, que ele reclamou de algo que todo mundo sabe, que ele falou, a mídia aqui sempre me retratou de uma forma que não é a forma que eu sou, né? Sempre me colocaram ali como um cara que gosta de gastar dinheiro, de esbanjar e tal, eu não sou assim. E sempre existiu um debate na Inglaterra de que a mídia, a parte da mídia, né, os tabloides aqui, tinham uma visão racista do Sterling. E era um debate que era aberto, que era comum, entendeu? Ele falava, porque ele, por algum motivo, esse debate aqui nunca reverberou tanto quanto está reverberando agora dentro do contexto do Vidas Negras Importam. Então, eu acho que o fato de estar se tornando uma causa institucionalizada é o mais interessante aqui da Inglaterra, que a gente espera se torne também no Brasil, né? Legal, gente. Aproveitando aqui, tiveram algumas perguntas relacionadas a isso. Uma delas foi quais ações concretas e efetivas os clubes e as ligas podem tomar nessa luta, principalmente antirracista, se essas medidas mais de apoio só e mais aproveitando a mídia mesmo são suficientes ou se tem outra coisa que as ligas e às vezes os jogadores podem fazer. E no caso aí, acho que fazendo a conexão aí com até o que o Ulisses e o João comentaram e que vocês até discutiram, acho que no podcast recentemente, esse posicionamento dos jogadores, né? Que vocês comentaram, essas causas são mais fáceis se posicionar, são causas humanitárias que realmente o pessoal tem que se posicionar e tem que aproveitar essa exposição deles para como a voz que eles têm dentro da sociedade mesmo para dar luz a esses problemas. Mas em questões mais políticas, vocês acham que eles devem se posicionar? Como que é isso? E se isso pode ter alguma influência negativa até na questão de carreira, né, dos jogadores? E trazendo para a questão dos jogadores brasileiros, se falta um pouco de, às vezes, formação e até preocupação com esse tipo de causa para eles se posicionarem também, enfim. Acho que eu falei um pouquinho de bastante coisa, mas acho que deu para entender. Bom, eu falando como ex-atleta também, ligado diretamente aos atletas, quando a gente começa a linkar política com o futebol, eu acho que você tocou num ponto que para mim é essencial. Eu acho que a gente tem que ter a livre expressão, a gente tem que se expressar, a gente tem que mostrar o nosso ponto de vista, a gente tem que colocar o que a gente tem realmente para poder contribuir da melhor forma possível. Só que existem alguns aspectos, principalmente políticos, que quando você entra de vez, você tem que entrar realmente com autoconhecimento.
né? E a partir do momento que você tem um autoconhecimento, acho que você pode se expressar, você pode defender o seu ponto de vista, etc. e tal. O problema que me preocupa às vezes é com a falta, talvez, de informação, com a falta de dedicar o tempo, de saber realmente como se posicionar e se tornar uma mensagem contraditória, né? Uma mensagem que pode influenciar pessoas que você, às vezes, não se elaborou 100% antes de você realmente colocar a forma que você realmente tem. Então, como a gente estava falando e voltando, como eles têm um poder de comunicação muito forte, eu fico um pouco com esse conceito. Eu acho que tem o direito e deve, porque cada ser humano tem o direito e deve, mas antes de qualquer coisa, porque isso realmente pode estar linkado a um futuro de uma sociedade, né? Você imagine um atleta, ou 2, 3, 4, 5 atletas com grande poderio, engaja dentro de algo que não tem um autoconhecimento 100%, você pode estar influenciando para uma coisa que você não controla. Então, acho que aí é que você precisa realmente ter o cuidado necessário para, quando se posicionar, realmente ter como se defender ou realmente apoiar uma causa. Esse aspecto que o Edu levantou é primordial, porque muitas vezes o que a gente vê acontecer, e aqui mesmo na Inglaterra, entre a gente, já comentamos isso aqui muitas vezes, entre os correspondentes aqui na Europa, na Inglaterra, que a gente cobra, por exemplo, o jogador de futebol, do jogador brasileiro tem que se posicionar politicamente e tal, e eles não se posicionam tanto quanto deveriam, blá, 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 como faziam antigamente. Tudo bem, mas quando eles se manifestam, se posicionam, a gente também tem que saber entender a posição dos caras e respeitar. Por que eu tô falando isso? Eu não sou eleitor do Bolsonaro. Tem muito jogador aqui que é eleitor do Bolsonaro. E os caras, às vezes, usam as redes sociais deles para se manifestarem, para defender o apoio do Bolsonaro. Aí, eu, enquanto jornalista, vou criticar o cara. Eu vou falar, mas aí, tá vendo? O cara é bolsonarista, não sei o quê. Isso também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, que às vezes a gente não leva. E aí, será que a gente tendo essa postura, eu digo a gente imprensa, né? No caso, eu e o João, a gente também não está desestimulando os caras a se manifestarem politicamente, né? Porque aí eles se manifestam e levam a pedrada de tudo quanto é lado. Então, é muito difícil esse equilíbrio, é muito difícil mesmo. A manifestação, ainda mais na situação que o país está hoje, né? Em que qualquer fala, qualquer posicionamento pode ser muito questionado e sair do controle, como o Edu falou, e você não sabe como vai ser utilizado. E, por fim, não dá para ignorar o fato de que o jogador de futebol hoje, muitos deles são estrelas pop mesmo, né? São pop stars, os caras que ganham muito dinheiro com seus contratos de publicidade, com outras atividades que não são relacionadas dentro de campo, né, diretamente, e que tem um impacto financeiro na vida deles. Você pode falar, mas o cara já ganha tanto do clube, ainda quer ganhar mais e não quer se posicionar. Bom, é o direito dele, é uma questão dele, né? Então, eu acho muito difícil cobrar heroísmo com o pescoço alheio. Acho que futebol e política se misturam sim, porque é evidente que é político, política está em tudo, né? E quanto mais jogadores se manifestarem, mais eu vou achar interessante, mas eu também não me sinto confortável em falar, mas o cara tem que falar, não falou, fulano de tal não se manifestou sobre tal questão, outro não se manifestou. Bom, às vezes o cara não tem nada a dizer, entendeu? Às vezes o cara não quer falar, às vezes o cara não sabe do tema profundamente para entrar nele. Então a gente não pode esquecer essas coisas. E às vezes eu acho que a gente cobra muito e não reflete sobre o lado de lá, sabe? Eu acho que é legal, no momento, ver aqui na Inglaterra o crescimento de jogadores nesse aspecto. Até o técnico da seleção inglesa até estimula esse tipo de atitude de jogadores, que eu acho interessante. E eu acho que isso reflete um pouco também o nível de educação dessa geração de jogadores, né, mais engajados no que está acontecendo na sociedade. E eu acho que isso seria importante para o Brasil e legal. Mas eu acho que realmente, como o Edu e o Ulisses falaram, a questão de se posicionar politicamente é muito delicada e muito complicado. Porque a gente vai aqui celebrar algum tipo de posicionamento, um cara vai falar, eu gosto de não sei quem, você vai falar, legal, né, não sei o quê. Mas tem gente que vai achar o contrário, né? E aí o cara vai apoiar um partido mais extremista e você vai falar, não, mas não pode, isso é um absurdo, né? Então é muito difícil você saber onde que é a linha, né? Onde que você para. Eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar, mas a gente ficar também cobrando
politicamente, eu aprendi muito, que nem o Ulisses, nessa última eleição. Que você quer que as pessoas se posicionam, mas aí você pode se decepcionar também. E aí é complicado. Então, exato. Então, será que é isso mesmo que a gente quer? Então, não sei, é muito complicado, mas eu acho que, como eu falei na resposta anterior, tem coisas que eu acho que são além da política, e aí sim eu acho que é importante, aí que tem o papel, né, do jogador. Causas que podem transcender a política, e mesmo assim serem boas e positivas para a sociedade, né? Saber identificar isso. E aí eu acho que sim, os jogadores têm um papel muito importante no desenvolvimento do país, né? E da geração de crianças, na verdade. Não, isso eu acho fundamental também, e como a gente colocou da questão do jogador, que às vezes ele pode falar uma coisa que você não concorda, discorda, e aí vira aquela confusão toda. Para nós, que não temos, né, um décimo, nem um centésimo de alcance de um jogador da Premier League, quando a gente se manifesta politicamente no nosso podcast, ou às vezes eu falo na rádio, ou o João na televisão, vocês não imaginam a quantidade de mensagem que a gente recebe de gente falando, adoro vocês, mas você tem que falar só de futebol, fica só no futebol. Isso acontece com a gente toda hora. Imagine um jogador da Premier League que começa a falar de algo que a outra metade não vai gostar. Então, tem isso, não pode desconsiderar, porque não é só, o cara tá ali, não quer entrar, quer ser o isentão e tal, porque nem sempre é esse o caso, entendeu? Fala aí, Vinícius. Opa. Bom, a gente já está aberto aqui para algumas perguntas, né? Então vou puxar uma aqui um pouco sobre a divisão de cotas, a transmissão. Acho que está bem relacionado com a publicidade que os jogadores têm bem definido, né? Então acho que no contexto da Inglaterra e outros países europeus tem a divisão de cotas bem estabelecida, a venda de streaming bem estabelecida também. Enquanto no Brasil está engatinhando com uma MP para definir que o mandante tem direito à venda da transmissão de seus jogos. Então, quantos passos estamos atrás nessa questão, e o que vocês acham que poderia ser feito para melhorar a imagem dos campeonatos no Brasil? E também queria puxar mais alguma aqui, nesse sentido também, que o quão impactante vocês acham que essa divisão nas cotas de televisão para criar uma competitividade maior entre os clubes. E, por fim, aí, só para resumir, fechar esse combo, qual a relevância do trabalho no YouTube? Como vocês acham, como vocês veem, acho que é um pouco mais, o Ulisses e o João tem bastante a agregar, e como está sendo essa transição digital da TV para a internet, ou se é só um fenômeno da quarentena, vocês acham que é algo mais pontual? Cara, na minha opinião, o Brasil é uma bagunça, né, cara? Não dá para ser assim. Você pega o exemplo de todas as ligas aqui na Europa, as maiores ligas, tirando Portugal, os clubes não têm como negociar individualmente os direitos de transmissão, né? Por exemplo, a Premier League foi criada pelos clubes, mas aí é a Premier League que fica encarregada de tomar as decisões. Claro, os clubes votam, mas é uma coisa unida, né? É uma coisa decidida conjunta, todos os clubes envolvidos, e assim que eles vendem os direitos de transmissão aqui. E até dividem o lucro de uma maneira muito igualitária, que ajuda a competitividade da liga, né? Eu acho que no Brasil é uma bagunça. Pô, há quanto tempo já está no Brasil? Um negocia com o esporte interativo, mas aí o outro clube não tem, então não pode passar esse jogo. Não tem como dar certo isso, né? Agora até que mudou um pouco, né? Porque teve a questão agora dessa MP recente do governo em relação à venda dos direitos, né? Da negociação dos direitos. E assim, realmente no Brasil ainda está muito aquém do que é aqui na Inglaterra. Mas existem também movimentos de organização disso, né? Os direitos para a TV aberta, por exemplo, hoje em dia já são bem mais igualitários, né, na negociação no Brasil do que costumava ser. Eu acho assim que na questão do digital e da internet é uma fonte de renda incrível para os clubes aqui, né? E os clubes no Brasil também
estão tentando entrar cada vez mais nisso. As televisões dos clubes no Brasil estão cada vez mais legais. Você pegar a TV do São Paulo no YouTube, produz um conteúdo incrível, a do Corinthians também, a do Santos tem uns documentários bem interessantes, até com causas sociais que a gente discutiu aqui. E a questão é que o evento está cada vez mais também pulando da TV para o digital, né? Então, aqui a gente falou da questão dos clubes dependerem muito da renda que a Sky Sports paga, que a BT Sports paga, que a Amazon agora entrou também. Então, isso já indica o quanto que o digital tá se tornando importante nessa fonte de renda para os clubes. A Sky Sports, quando a gente fala, não é só porque para quem vai assistir em casa na televisão. Muita gente assiste no aplicativo, no tablet e tal. Então, essa migração está ocorrendo, não é à toa que estão falando agora também no Brasil, estão falando, não, está ocorrendo, né, do Facebook ter direitos de transmissão aí no Brasil. As mídias tradicionais estão perdendo força, poder de fogo, cada vez mais as grandes redes sociais e as empresas de tecnologia como a Amazon estão entrando nesse nicho, e aí vai ser difícil para as emissoras de TV competirem, né? Então, isso está acontecendo no mundo inteiro. O ponto que o João citou da negociação é que eu também acho uma pena em que no Brasil não funcione em negociação de bloco, porque aí vale para tudo. Vale para o direito de transmissão, vale para a renda, vale para a organização do jogo, vale para a retomada de pós-pandemia. E é essa falta de coordenação entre todos os clubes que eu acho que deixa a desejar no Brasil. Mas a gente vê os casos lá na Espanha também, né? O Barcelona e o Real Madrid ficam com a grana toda e o resto que se vire, né? No Brasil está cada vez caminhando mais para isso, eu acho, entre Flamengo e Corinthians e o resto. Mas espero que o bloco ganhe mais força no Brasil. O que eu... só para terminar, porque vocês colocaram muito bem, o modelo Premier League, né, que nós estamos aqui, eu posso dar o exemplo, foi criado algumas bases de justiça e mérito, né? Eu acho que se você vê os clubes que, independente do clube, se chegou terceiro, chegou em quarto, chegou em segundo, então tem o mérito dele, tem a cota dele, já está estabelecida, está claro, é aquilo que ele vai receber, etc. E tal. Como ele vai trabalhar depois todo o poder de recursos que ele possa vir a ter, de mídias sociais, daí é uma questão já a parte de tudo isso que eu acho cada vez mais as mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, ou seja, todos eles, eu considero, eu vou abrir aqui um assunto íntimo. Hoje eu tive uma reunião com o nosso diretor de comunicação, explicando a importância que eu vejo da comunicação dentro do futebol. Hoje, para mim, dentro da instituição do futebol, a comunicação é um pilar. O que você comunica, o que você passa, o que você quer passar, como você quer passar, se existe uma unidade, etc. e tal, que eu acho que os clubes estão indo cada vez mais. Só para não fugir um pouco da pergunta, eu só fiz esse adendo, mas, mais uma vez, a gente bate justiça, organização, né, unidade, menos política, porque também existe aqui situações políticas que são exercidas, que é normal, né, dentro de uma normalidade, né, e a Premier ela é baseada nisso, na justiça. Cara, ganhou, tá mais. E existe uma briga de sétimo para sexto lugar, você ganha 2 milhões e pouco de libra a mais. Então existe uma briga ali também para que você possa estar brigando por estar em cima, ou seja, e as normas são extremamente claras, esclarecidas e corretas. Então você sabe, até para fazer o budget que você tem no final da temporada, você faz o seu budget no começo da temporada, linkando nos seus objetivos técnicos que você possa vir adquirir. Então, se eu chegar aqui, eu tenho um valor a investir. Se eu não chegar aqui, eu tenho um pouco menos. Se eu estourar, vou estar com o mercado aberto para mim. Então, quer dizer, todas essas questões que a gente volta naquele assunto de novo, da organização, de tudo aquilo que a gente comentou no início, é puramente isso que nós estamos terminando agora esse comentário. Legal. Vou fazer mais uma aqui. Chegou. É um aluno da Poli que tem a admiração gigante por jornalismo esportivo. Citou alguns nomes aqui, além de vocês. Qual que é a melhor maneira de alimentar esse hobby, sem necessariamente seguir uma carreira, né, nessa parte? Acho que é mais pro João e pro Ulisses, mas também, se quiser dar um pitaco aí, Edu, fica à vontade.
Eu acho que é fazer um podcast, né, cara? É uma maneira excelente de alimentar esse hobby. Mas o nosso colega Mauro César sempre fala uma coisa que eu acho que é importante ter em mente, né? Que ele fala o seguinte: às vezes vem um estudante que me escreve e tal, e fala, eu quero fazer. Dá para você ler aqui o artigo que eu escrevi sobre o Real Madrid, sobre o Arsenal, sobre o Manchester United. Aí o Mauro fala, mas espera um minuto. Eu tenho 30 anos de carreira, tal, 40, não sei quantos anos ele tem de carreira, mas enfim. Para eu chegar hoje e trabalhar no futebol europeu, ou até mesmo no futebol brasileiro, para eu escrever um texto sobre o Corinthians, eu acumulei uma bagagem enorme, né? Eu passei por muita coisa, por muita experiência. Então, essa experiência, você, quando está se formando, está estudando, você não tem ainda. Então, não tem por que você querer entrar numa seara que ainda não é o teu momento. É como o cara que joga futebol na escola com os amigos e achar que vai chegar lá para analisar e para fazer parte do plantel de um time de Série A. Não é assim, né? Tem um processo que tem que ser seguido. Então, se você gosta muito do futebol, do jornalismo esportivo, procura um assunto local teu, né? E começa ali, faz um podcast ali. Às vezes pode ser relacionado ao Corinthians, mas você vai contar, o teu podcast vai ser sobre contar as categorias de base, contar sobre a quadra da Gaviões e a movimentação que tem ali e tal. A gente recebe também toda hora aqui o pessoal que manda, dá para você ouvir o podcast que eu estou fazendo sobre as grandes finais da Champions, ou sobre tal jogador. Mas, mano, calma, né? Você vai poder fazer isso na hora, mas começa com o teu local, explora o teu local primeiro, faz a tua técnica ali primeiro, que você vai ter mais acesso. Como é que você vai contar uma história? Eu quero contar o Milagre de Istambul. Você vai conseguir falar com o Gerard sobre isso? Entendeu? Não vai conseguir, cara. Entendeu? Então vai no teu bairro primeiro. O teu bairro com certeza tem uma história espetacular de futebol, porque futebol é universal, mano. Entendeu? Então eu acho que é isso que é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente para alimentar um hobby. Se é uma coisa que você gosta, procura que com certeza tem assunto bem próximo de você, legal para contar. Eu acho que isso aí é fundamental, o que o Ulisses está falando. A questão do acesso também, né? Tudo bem, você pode se interessar muito pela Champions League, mas hoje em dia tem muito essa coisa de jornalismo esportivo, o lado tático e não sei o que, tudo bem. Mas você está falando de jornalismo, você tem que ir para a rua, você tem que falar com as pessoas, né? A gente tem um podcast de Premier League, por que a gente sente que tenha alguma coisa a oferecer? Porque a gente está vivendo aqui na Inglaterra e fala com os jogadores, vai nos jogos, então a gente fala como é que é ir para o jogo, como é que é cobrir. Então, é o que o Luiz falou. Se você quer ser jornalista esportivo, você tem que começar lá embaixo. Não porque você não merece estar lá em cima, mas você tem que ter acesso às coisas, né? Você tem que ir para a rua, falar com as pessoas. Se você começa numa categoria de base ou na pelada do bairro, você vai poder falar com as pessoas. E o legal do jornalismo é isso. Abre portas, né? As pessoas se abrem para falar com você. Você vai encontrar gente que normalmente você não encontraria antes, né? Você vai ali falar com o cara que vende pipoca na frente da escolinha de futebol, ele vai te contar alguma história diferente, né? E pelo fato de você se interessar pelas pessoas, eu acho isso fundamental. Mas aí a minha visão do jornalismo, né? Tem gente que é muito mais do lado tático, tá? Eu não consigo ver o jogo e falar, isso é 4-3-3, isso aqui. Eu gosto de contar histórias, de ver o torcedor, de ver o cara que está vendendo a revista na porta do estádio, né? Tem vários lados do jornalismo esportivo que você pode abordar. Então, eu acho isso muito importante. E, cara, minha recomendação é também ler, né? Não só sobre o esporte, mas sobre qualquer coisa, porque você vai agregar, tudo que você vai trazendo, você vai agregar ao material que você está produzindo, porque sempre tem uma conexão, né? O esporte é relacionado à nossa sociedade. Então, não foca só em ter que saber só ali daquele jogo, daquele negócio, porque qualquer coisa que você fizer vai agregar. Você tem que trazer a sua coisa, uma coisa que você tem que é pessoal, que é diferente do que os outros estão trazendo, né? Não vai ser tudo igual, todo mundo, que nem o Ulisses falou, vou falar aqui de Istambul 2005, escrever, né? Então, essa seria a minha dica aqui. Pô, gente, muito obrigado. Agora vou
fazer uma pergunta aí, também voltada para a trajetória profissional, mais focado para o Edu, um dos seus inúmeros fãs aí que está acompanhando, mandou aqui para a gente. Quando você percebeu que queria seguir no futebol, mas não como jogador, e nessa transição, ser treinador era ou é uma possibilidade? Pô, antes, obrigado, porque eu também estou aprendendo aqui, viu? Valeu, João, valeu, Ulisses. Eu vou aprendendo também com vocês aqui, vou escutando e vou pegando algumas coisas. Isso é importante. Não, mas a minha transição foi incrível, assim. Logo que eu parei de jogar em 2010, no final de 2010 para 2011, eu tinha um ano de contrato com o Corinthians ainda como atleta, decidi fazer a rescisão porque eu já não me sentia mais como atleta, já não me via mais como atleta, já não estava entregando o que eu podia entregar e já estava me sentindo incômodo com a situação. Eu tinha uma conversa com o Andrés, que meu irmão estava presente também nessa conversa, e o meu irmão sempre levantou essa questão de... Eu sempre fui um cara interessado em gestão, de cuidar de coisa, de ver um pouquinho as coisas mais macro, sempre tinha um perfil assim, né? E nessa reunião de rescisão, o meu irmão falou: Andrés, o Edu tem um perfil de ser um bom dirigente, cara. Pensa um pouco nisso. E o Andrés já engatou, falou: não, mas não tenho dúvida que pode ser. É um cara que jogou fora, tem experiência, tem conexão, tem atletas. Para ser um diretor técnico é o essencial, né? Conexão com os atletas, conexão com clubes, isso fora do país, dentro do país, isso seria muito bacana. E aí, eu deixei as portas abertas depois dessa rescisão. Assinando a rescisão, acabei, obrigado, dei um abraço em todos, voltei, tinha um escritório que cuidava de coisas pessoais minhas, enfim, eu gostava de fazer. E, de repente, 20 dias depois, o Andrés me liga para falar sobre uma oportunidade, porque o William, na época, estava saindo, porque ele parece que não se adaptou muito bem ao cargo. E eles me passaram alguns requisitos um pouco básicos, porque eu não tinha essa experiência, né, de gestão, de futebol, de nada. E quando eu vi, eu falei, meu, é para mim, porque tudo que eu me apaixono por isso, pelas coisas que eu falo, por isso que, já fazendo até uma conexão com a sua outra pergunta, não tenho nada de treinador, zero de treinador, porque eu sou tão apaixonado por fazer o que eu faço, contratação, renovação, montagem de elenco, estratégia, pensamento de curto, médio, longo prazo, como que a gente pode fazer cada passo dele, plano de ação, planos de organização, plano de comunicação no clube, ou seja, isso me apaixona. Eu vou para o clube feliz, eu vou contente com isso, né? E o Arteta um dia perguntou para mim, exatamente, pô, Edu, a maioria tem muitos diretores esportivos que tem um pé de treinador. Eu falei, Miquel, esquece, porque eu sou isso, cara. Eu sou apaixonado pelo que eu faço e foi uma transição que começou a ser normal. Aprendi muito, que foi muito legal, na prática e dentro das minhas dificuldades que eu tinha realmente, aí eu fui buscar auxílio. Aí eu comecei a entrar em cursos, fiz curso de gestão, aprendi bastante sobre direito esportivo, fiz cursos de contratos esportivos apenas, como que se baseiam contratos esportivos em todos os segmentos, basquete, futebol americano, aprendi todos eles para entender um pouco as bases. Então, todas as dificuldades que eu encontrava perante uma situação prática, eu dava um passo para trás e falava, olha, esse daqui eu tenho um problema, vou me ajudar a enfrentar todo tipo de problema. E eu acho que eu fui completando um pouco, porque o conteúdo técnico eu sempre tive. Eu fui aprimorando cada vez mais, mas tenho, porque eu tive no dia a dia, eu conheço. E eu senti um pouco a falta do meu conteúdo um pouco mais teórico, digamos assim, né? De estudar mais, ler mais sobre vários assuntos diferentes só do 4x2, por exemplo, né? Dessas questões. E aí, cada vez mais me apaixonava mais, gostava mais, lia mais, estudava mais. E acho que deu certo, graças a Deus. Cheguei a um clube, como todos vocês sabem, até o tamanho do clube. Sou o primeiro, tenho orgulho de falar, longe de qualquer vaidade, tenho orgulho, sou o primeiro diretor esportivo da história do clube, né? Acho que foi uma aposta que eles fizeram por um ex-atleta, por um cara que também fez bons trabalhos aí no passado. E agora vamos seguir o caminho de bons trabalhos aí. Até engatando nisso, Edu, uma questão que eu queria te perguntar é que evidentemente não é fácil ser um jogador brasileiro que chega na Europa, né? Já é o pessoal da elite mesmo, porque são os melhores. Aqui hoje, por questões econômicas, é o melhor futebol do mundo, sem dúvida, né? Mas aí a gente olha
acho que os casos que existem hoje, com caminhos diferentes, é claro, cada um com o seu estilo, mas você, o Leonardo, o Juninho, eu acho muito admirável, porque uma coisa é o jogador brasileiro que chega aqui na Europa, que já tem toda aquela bagagem de até aquele estigma, né? De tipo, brasileiro joga muito e tal, né? E vai abrindo porta. Mas em gestão não existe esse background, né? De falar, não, os gestores brasileiros são os melhores do mundo. Né? Vamos conquistando pouco a pouco aí. Então, é mais difícil, assim, porra, você chegar para ser diretor aqui de um clube, é mais né? difícil. Chegar para ser jogador? Ulisses, é mais difícil, sim. Eu te confesso que nos meus primeiros meses, sentado na cadeira, eu vi realmente o tamanho do clube, eu comecei a enxergar o tamanho da responsabilidade, as coisas que eu tinha que estar preparado para encarar, mas me sentia com uma responsabilidade grande, mas ao mesmo tempo muito preparado, porque, de verdade, o Corinthians é uma universidade. Quem passa pelo Corinthians, os 6 anos que eu passei, com 3 presidentes diferentes, entendendo política, entendendo gestão, como organizar, como falar, fluxo de informação, contratações, etc. e tal, você sai dali muito bem preparado para depois você encarar uma CBF, né, uma seleção brasileira com uma dinâmica um pouco diferente, mas também com uma responsabilidade gigante, com uma lupa mundial, né, e senta aqui hoje nessa cadeira. Eu acho que, como eu falei, me impressionou, mas me sinto muito preparado, estou muito preparado, mas o clube te proporciona muita coisa, né? O que é muito bom do clube, o clube precisa de algumas adaptações com o meu estilo de gestão, obviamente, mas só que o clube te proporciona muita coisa, o clube tem muitas ferramentas, o clube tem muito poderio, colocar as coisas da maneira que precisa, né? Colocar todas as pessoas conectando da forma que precisa se conectar, fazer todo o plano de gestão como o clube precisa, né? Obviamente, estou sempre ao lado de grandes profissionais também, nunca estou sozinho, porque vocês sabem que no futebol ninguém faz nada sozinho, não é esse cara, ou esse cara, ou esse cara, não. O Edu tem um monte de gente ao redor dele também, que faz parte de um grande projeto, com cada um com as suas responsabilidades, mas é muito bonito, é muito bonito. Eu sou orgulhoso assim de estar no clube que eu estou, aprender da forma que eu estou aprendendo, conseguindo fazer as coisas que eu estou conseguindo fazer dentro do clube como esse, é um desafio e um orgulho legal. Show de bola, obrigado aí. Acho que a gente já está estourando o tempo aí, também temos que liberar o Edu. Queria agradecer pela presença dos 3 aí no nosso evento, acho que o pessoal adorou. Tivemos mais de 50 perguntas aqui que caíram, então desculpa também pro pessoal que estava acompanhando, a gente não conseguiu fazer. Mas é isso, muito obrigado pela presença, acho que o pessoal da Poli gostou bastante desse papo aí com vocês. E é isso, fica o convite aí para voltar sempre também, em outros eventos que a gente organizar. E acho que é isso, se vocês quiserem só dar uma palavrinha final, fiquem à vontade também. Legal, legal. Pô, muito obrigado. Agradecer então todo mundo também que acompanhou, né? Estudantes, né? Continuem aí na luta, um momento complicado para todo mundo, mas uma grande honra poder falar com vocês aqui. E fica a nossa recomendação. A gente falou tanto que a gente tem um podcast, o nome é Correspondentes Premier, né? Eu e o Ulisses, junto com a Nathalie Gedra, aqui na Inglaterra, o Renato Senise também, outros correspondentes que vivem aqui em Londres, trazendo um pouco dos bastidores aqui das coberturas da Premier League, beleza? É isso aí. Obrigado mesmo pelo convite. E do mesmo jeito que eu acabei de falar aqui, né, dos jogadores brasileiros, do Edu como dirigente, serem a elite, né, do futebol no Brasil, vocês também são a elite da academia, né, a elite do pensamento, não só os alunos da Poli, mas os estudantes de outras faculdades aí que estão ouvindo a gente também. Então, é muito legal a gente poder ter essa oportunidade de compartilhar experiências com vocês. E obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que a gente tenha falado aqui alguma coisa que sirva para a trajetória de cada um que acompanhou. Também aproveito para agradecer vocês, todos aí que nos acompanharam. Eu aproveitar, vim de uma família acadêmica, para que muitas pessoas não sabem, eu sou o único que foi para o lado esportivo e foquei no lado do esporte. Tenho um irmão que é filósofo, incluso, tenho um pai dedicado à música, minha irmã dedicada também ao mundo acadêmico, enfim. Então, para mim foi um grande prazer estar com vocês, podendo dividir. Espero que vocês aproveitaram também aí o nosso bate-papo. Muito legal ver o João, muito legal ver o Ulisses. Legal, Vinícius, prazer te conhecer também. Gabriel, um prazer aí, cara. Então, obrigado pelo convite aí.
Pô, com certeza. Muito obrigado, pessoal. E muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também. E até a próxima, espero. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Valeu, gente. Um abraço. Falou. Falou, pessoal. Valeu. Valeu. Falou, gente. Boa noite aí pra todo mundo. Tchau, tchau. Obrigado. Boa Vocês noite também. também. Valeu, galera. Espero que tenha sido bom aí. Falou. Muito obrigado aí vocês pela presença. Continuar acompanhando o podcast de vocês, pode deixar. Valeu. Falou. Um abraço. Legal. Obrigado, Vocês estudam jornalismo, vocês dois? Não, eu sou da Poli, né? Vocês são da A Poli, né? gente é engenheiro, né? Estamos aí na luta para se formar como engenheiro e eletricista, os dois aqui. Quase engenheiro, né? Estamos na luta, né? O pessoal da ECA nunca convidou a gente, tá vendo? A gente foi convidado pelo pessoal da Poli. Cara, eu nem sei. Poli quer dizer que é engenheiro? Eu tô aqui há muito tempo na O João Inglaterra. saiu do Brasil, tinha quantos anos, João? 6 anos? 7 anos? 9 anos, quando eu vim pra 9 cá. anos. Por isso que ele não conhece, então. É a Politécnica. É a Escola Ah, Politécnica. Show de bola. Foi lá no Facebook de vocês, então. Isso, Ficou. se quiser, eu mando depois o link para vocês. Acho que a gente te gravou